Namorava-se nas praças, nas praias, nas roças, nos terrenos baldios e nos quintais das casas. Também as igrejas eram visadas para namorar. No meio de tanta gente, dava para trocar beliscões e pisadelas no pé da moça. Esses gestos tinham o mesmo efeito que o beijo de hoje. Deixavam os amantes mais apaixonados. Tinham o papel de acender as chamas nos relacionamentos alheios, visto que antes as coisas eram muito menos obscenas do que são hoje em dia. As vestimentas da época eram uma saia volumosa, decorada com babados e laços, e armadas com diversas anáguas, ia até os tornozelos e mostrava os pés, pelerines, casacos longos e capas eram usados em dias mais frios. Os sapatos eram sem salto, no modelo bailarina, combinado com o vestido. A moda no fim do século XIX ainda era muito parecida com a da era da Renascença. Não havia estilista ou quem ditasse o que devia ser usado na alta sociedade. As silhuetas pouco mudavam. Há séculos as mulheres usavam espartilhos com saias compridas e volumosas. Os costumes típicos do século XIX eram banhos raros, a higiene corporal era feita por meio da lavagem de algumas partes do corpo, ou seja, eles não lavavam o corpo inteiro, lavavam as partes que acumulavam mais sujeira, né? Um jarro de boca estreita era utilizado para as pessoas lavarem o rosto e as mãos de manhã. O costume era tomar banho cerca de 5 vezes por ano, quando as roupas de baixo eram trocadas. Era feito em uma tina, tipo de bacia. As casas não tinham banheiros e as necessidades eram feitas nos quintais. A literatura brasileira possui destaque no cenário mundial pela inclusão dos elementos das culturas indígena, africana e europeia. Dentro desse contexto, pode-se destacar uma obra, A Moreninha. A Moreninha marcou o nascimento do gênero romance e foi o primeiro desses a atrair a atenção do público, escrito por Joaquim Manuel de Macedo no século XIX. A história tem como personagens principais Augusto e Carolina. Augusto e seus amigos são estudantes de medicina, enquanto Carolina é uma menina travessa. O que chama a atenção do leitor nessa obra é a capacidade do autor em unir romantismo e humor. A narrativa é irônica, mas seu foco principal é a história de amor entre os jovens. O leitor não se cansa até vê-los juntos. A crítica também considerou A Moreninha uma grande obra.